Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Gustavo, do Turma 10, e hoje eu vou fazer a monite aí de método clínico centrado na pessoa, o famoso MCCP. Bom, ele começa com uma consulta na APS. Assim, uma consulta em atenção primária, ela requer uma prática social, uma troca de conhecimentos entre o profissional e seu paciente. O objetivo principal é o cuidado à saúde e à qualidade de vida do paciente. Nisso, o profissional ele tem que ter um preparo. E esse preparo ele começa logo na graduação. Como? No próprio curso, na escolha da sua especialidade, no preparo de especialização, no momento atual da vida, na leitura de mundo de uma sociedade que ele tem, também nos momentos preliminares à consulta, para ele entrar 100% focado no paciente. A pessoa, sim, por que ela busca uma ajuda? Ela busca uma ajuda para tentar minimizar uma enfermidade, alguma dificuldade, algum quadro clínico dela. Nisso, o profissional tem que levar em conta diferentes modos de abordagem da consulta. Ele pode perguntar de uma forma ampla, com histórico familiar, um histórico genético, o aspecto cultural, o aspecto social da pessoa, a sua leitura de mundo, o que ela vive, com quem ela convive também, e o estilo de vida, quantas horas ela trabalha, com o que ela trabalha, as preocupações delas, o que deixa ela estressada ou não estressada. Nisso, o médico ele tem que tomar muito cuidado nas suas escolhas de habilidades que ele tem que colocar. Pode ser, pode ser realizado com uma observação estendida entre médico e paciente, um processo diagnóstico, seja ele curto ou longo. O médico ele tem que ser muito compreensivo, entender as limitações do paciente, porque o paciente não é um profissional, e sempre buscando a longitudinalidade do cuidado. Por quê? Porque isso é muito importante para doenças crônicas, que na APS e no sistema de saúde do Brasil em geral, elas são muito recorrentes, né? Hipertensão, diabetes, que são doenças que requerem uma adesão maior e um cuidado amplo de uma equipe multidisciplinar e que demanda tempo. Por quê? Porque não é um diagnóstico que você vai demorar 15 dias para passar. É crônico, a pessoa convive com aquilo, logo, logo ela tem que ser responsável. Bom, entre as habilidades envolvidas do médico, acho que pode estar um pouquinho melhor exemplificado, acho que a Tita passou isso para vocês, é, de uma maneira mais sucinta, assim, mas parte desde o momento de organizar a consulta. Saber a importância do procedimento da consulta para análise, uma entrevista com parte com escuta ativa, tendo uma importância legal também no Golden Minute, que é os 2 primeiros minutos da consulta, onde o paciente vai esclarecer com suas palavras o que ele está passando, coletar uma história legal, fazer uma anamnese boa, examinar adequadamente com exame físico. Vocês vão ver que no próximo semestre, em CM1, isso é bem importante, 90% do diagnóstico se mata com anamnese e exame físico. Tem que ter uma ideia de diagnóstico diferencial, que pode ser uma saída boa para a consulta. Resolver problemas, deixar o paciente mais calmo, passar uma medicação adequada e, por fim, criar um vínculo, porque isso é essencial também na longitudinalidade. Bom, a consulta na PS também, ela tem um conteúdo. O conteúdo é a tarefa que está sendo focada. Algumas são essenciais na consulta. E o processo é o comportamento que ocorre na consulta. O processo ele vai determinar a eficácia do encontro, ou seja, se criou vínculo, se o paciente se abriu, se o paciente foi esclarecida a dúvida dele, se o médico se fez entender. Isso passa muito também na parte do planejamento da consulta por parte do profissional, né? Que vai na fase inicial, com uma preparação, o Golden Minute nos primeiros minutos, e depois vai para uma fase intermediária da consulta. Lembrando que a consulta na PS dura em média 15 minutos. A fase intermediária ela vai explorar a situação do paciente, vai fazer uma avaliação prévia do caso do paciente e vai fazer um plano. E a parte final seria uma reflexão sobre o caso, uma hipótese diagnóstica e um encerramento, que seria a medicação, a criação de um vínculo bom, evitar a síndrome da maçaneta numa consulta da PS, não sei se já tiveram isso, que é quando o paciente vai para a porta e ele
quer voltar à história, quer contar uma história verdadeira, assim, ele não se sente tão aberto e livre para contar, e principalmente criar uma longitudinalidade de cuidado, especialmente nas doenças crônicas. Bom, agora vem o famoso MCCP. Esse slide, eu acho que a Tita com certeza vai cobrar. Eu lembro que na nossa prova, ela perguntou, tipo, esse aqui são os 4 componentes. Ela perguntou assim, segundo o terceiro componente, como você agiria nesse caso? Pelo primeiro componente do MCCP, é possível visualizar em tal parte do texto, parte do caso. Então, é um slide que ele tem muita importância, assim, para a prova e principalmente para essa matéria. Eu acho que seria legal se vocês dessem uma olhada com um pouco mais de carinho nele, assim. Bom, uma historinha só, o MCCP surgiu na África do Sul, pelo Ian McKinway, eu acho que a Tita não vai cobrar isso, e ele preza que, tipo, o tratamento ele tem que ser centrado na pessoa. Nisso, qual que é a principal dificuldade de um modelo tradicional de medicina? O médico ele tem que descer um pouquinho do pedestal que ele acha que ele tem. Ele tem que diminuir uma relação vertical para tentar manter uma relação de horizontalidade, onde o trabalho, o conhecimento técnico, o conhecimento científico dele tem uma importância igualitária com a história do paciente, as angústias do paciente e as dúvidas do paciente. O paciente ajuda o médico e o médico ajuda o paciente a relacionar a sua enfermidade, o seu problema. Bom, o primeiro componente é o explorando a saúde, a doença e a experiência da doença. Aqui eu já acho importante a gente saber a diferença entre disease e illness. Disease é a patologia. Por exemplo, uma pessoa, sintomas comuns à gripe. É os sintomas comuns da patologia gripe. O illness é o indivíduo, é como cada um vai perceber a diferença, assim, a experiência da doença. Cada pessoa sente de um jeito. É muito importante colocar aqui no primeiro componente também a parte de tecnologia dura. O que é tecnologia dura? É qualquer equipamento que é um intermediário na relação da saúde. Ou seja, pode ser um objeto de exame, pode ser um aparelho que vai aferir pressão, pode ser qualquer equipamento tecnológico que auxilie no processo de cuidado. E a tecnologia leve, que é uma habilidade muito, muito, muito requerida na atenção primária e deveria ser em todas as especialidades. Por quê? Porque ela é uma habilidade de comunicação. É uma forma que o médico ele vai interagir com o seu paciente. Nesse caso, ele não precisa nada mais do que ele e seu conhecimento, onde ele vai entender o mundo da pessoa, as necessidades, as preocupações, concordando ou discordando, para tentar achar um diagnóstico bom, certeiro e que vai aliviar o sofrimento da pessoa. Esse aqui, eu falei daquele slide do primeiro slide que eu falei que era muito importante, esse aqui é um segundo que é muito importante, que na nossa prova também caiu demais, que é o CIF, tá? O CIF, ele tá no primeiro componente, eu lembro que caiu na nossa prova isso, e o CIF, ele mede o primeiro sentimento da pessoa, que é o medo de estar doente, as suas preocupações, como que ela lida. O segundo são as ideias sobre o que está errado. É entender o que a pessoa entende que esteja acontecendo. Seria o médico tentando solucionar, entrar no lugar do paciente, se colocando numa relação empática para ver o que não está certo. O funcionamento de vida, que é entender como que a doença afeta a vida diária da pessoa. Exemplo, eu sou uma empregada doméstica e eu tenho DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Quando eu percebo que eu vou numa casa e por exemplo, sei lá, a moça que eu trabalho, ela é uma fumante. Fuma um maço dia enquanto eu estou trabalhando. Ela não pode ser uma fumante passiva, sendo que ela é DPOC. Então, isso atrapalha a condição de saúde dela. E também as expectativas em relação ao médico. Essa parte é muito importante, assim, porque ela vai evitar que o paciente saia frustrado do consultório. Ou seja, o paciente ele tem que ter uma relação de confiança com o profissional. E o profissional ele tem que se passar pleno e atento.
evitando que o paciente saia com dúvidas, evitando a síndrome da maçaneta, evitando a não adesão ao tratamento, que é muito comum. Por exemplo, a gente pode ver em UBS casos de sífilis, onde a pessoa só vai tomar a primeira dose de bezetacil, casos de hipertensão, que a pessoa não vai mais procurar os remédios. É bem comum isso, infelizmente. Na consulta, você tem estratégias. Entre essas estratégias estão as perguntas abertas, fechadas e as focadas. Na nossa prova, caiu um exercício que era tipo para você completar. Ela dava, acho que eram seis perguntas. Você colocava o que era aberta, o que era fechado e o que era focado. É muito legal você iniciar um atendimento com perguntas abertas. Por quê? Porque elas são mais amplas, elas podem tratar de assuntos mais diversos. O paciente ele fica um pouco mais relaxado, porque ele não tem uma responsabilidade de responder sim ou não de uma fechada, ou tratar direto a doença dele, ignorando toda a sua história antes. Por exemplo, é muito ruim um paciente chega lá com uma dor na lombar. Aí, por exemplo, o paciente chega com dor na lombar, a primeira pergunta que você faz é: como está o xixi? Porque você está desconfiando de uma pielonefrite, por exemplo. E o paciente, mas ele nem começou, tipo, eu não sinto uma relação de empatia. Eu acho que ele quer que eu fale logo, qualquer coisa eu vou embora. Então, não é tão legal começar com pergunta fechada e nem focada. É interessante começar com perguntas abertas, porque elas não podem ser respondidas com sim ou não. Ela tira um pouco a responsabilidade do paciente no início da consulta. Por exemplo, o cara chega com uma dor lombar. Aí o cara chega com uma dor lombar e o médico já começa assim: bom, o que te trouxe aqui? Como que eu posso te ajudar? O paciente vai abrir um diálogo numa relação igualitária e o médico depois ele vai desconfiar das hipóteses dele. O cara pode ser um trabalhador braçal, que pega muito peso, ou ele pode estar com uma infecção urinária, que é uma dor de lombar também, ou ele pode, sei lá, ter levado um tombo, uma queda, e nisso o médico vai ganhando o paciente para ele, evitando, por exemplo, que a primeira pergunta seja assim, num caso de trauma, assim, de queda. Você está com dor na lombar? Tá. O que você fez para ter a dor na lombar? Já é uma pergunta um pouco mais focada. Ou a primeira pergunta do médico seja assim: essa dor na lombar irradia para as costas inteiras? Então, tipo, a pergunta aberta ela serve para abrir um diálogo e aumentando a confiança da relação médico-paciente. A fechada e a focada, ela é muito importante também. Mas ela é importante por outra medida, porque ela vai te dar as informações específicas para você fechar um diagnóstico ou elaborar um diagnóstico diferencial. E normalmente elas são perguntas diretas. Por exemplo, num caso de pielonefrite, que o paciente chegou, ele respondeu assim, você pode perguntar para ele: como está sua urina? É uma pergunta focada. Ou, tá ardendo para urinar? Uma pergunta focada. Entendeu? Ou algum sintoma, por exemplo, você esteja com infecção. Você tem febre? Já é uma pergunta fechada. Isso ajuda muito a você matar diagnósticos que não seriam corretos e encaminhar um melhor pensamento de diagnóstico a longo prazo. O segundo componente do MCCP é entendendo a pessoa como um todo. Bom, acho que na PS1 a gente já entendeu, né, que o paciente, ou qualquer ser humano, é um ser biopsicossocial. Que ele é feito de interações, dele com ele mesmo, dele com o meio, dele com a família, e isso interfere muito na relação saúde-doença dele. Nisso, você tem que entender muito bem a pessoa. E o que seria entender a pessoa? Entender a pessoa, se a Tita começar a perguntar, tipo, ela faz um teste e ela pode falar assim: em que lugar do segundo componente da MCCP está tal coisa? Por exemplo, ele pode estar no próprio indivíduo, né, que seria a pessoa, com as questões de vida, a história de vida, com que ela trabalha, a questão de desenvolvimento, as suas percepções, as suas angústias, isso seria entender a pessoa, o paciente em si mesmo. Tem um contexto próximo,